Amigos do esporte, aqui é o Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol, e nós iniciaremos mais uma live sensacional do circuito de lives Série A. Você é o nosso convidado especial. Vamos juntos nessa caminhada. Muito boa noite, amigos do esporte. Meu nome é Thiago Santa Bárbara. Estamos aqui em mais uma live Série A. Hoje nós iremos dialogar com... Na verdade, já conversamos às 16 horas com o professor Luciano Júnior. E agora à noite nós iremos conversar com o Armando Filho. Vamos falar sobre o mundo desse profissional que já atua em diversos clubes. A gente vai falar um pouco sobre contratação de profissionais. Ele que trabalhou em muitos clubes e foi responsável, além de outras coisas, pela contratação de profissionais. Então, o que busca o mercado hoje? Quais são as possibilidades de inserção? Como é que está essa organização para o retorno aí, né, pós-pandemia? Agradecer a presença de todos vocês, dizer que tem sido momentos muito bacanas, né, essas lives. A gente tem aprendido muito, eu particularmente tenho aproveitado bastante para refletir, para buscar outras leituras. Tenho gravado as lives, estou disponibilizando no canal do YouTube. O canal do YouTube é Thiago Santa Bárbara. Então, acessa lá o canal, se inscreve, que lá você vai ter muito conteúdo. Após essa sequência de lives aí, a gente vai começar a disponibilizar alguns conteúdos de treinamento, exercícios. Minha ideia é compartilhar, né, o conhecimento, acho que isso é bacana. Agora sim. Fala, Armando. Boa noite, meu amigo. Tá travando aí, cara? Oi? Agora ficou bom. Agora eu tô te vendo. Como é que tá? Boa noite, meu amigo. Satisfação te ver. Alegria toda minha. Muito bacana estar recebendo você aqui para falar da sua experiência, né? Você que tem grandes serviços aí no futebol. E com certeza vai ser um momento de muito aprendizado para todos nós, né? Eu tenho buscado nessas lives trazer diferentes contextos, diferentes ambientes, porque a gente sabe que nem todo mundo trabalha no alto nível, nem todo mundo trabalha no nível intermediário, então a ideia é que a gente tenha diálogo com diversos profissionais. E tê-lo aqui é um motivo de muita alegria, muita satisfação. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite e tenho certeza que vai ser uma live aí muito bacana para todos nós. Então, dito isso, passo agora a bola para você, para que você possa fazer suas considerações iniciais e se apresentar. De antemão, eu quero te agradecer pelo convite, o qual tive o prazer de trabalhar em 2017. Cara, excelente profissional do caráter, um ser humano de alto nível. Mas, começando essa live com você, eu fico satisfeito pelo convite. Tô vendo os amigos nossos entrando aí, Dalmar, Duzinho. Quero mandar um abraço para todos eles, para o Fernando, para o Edson Mazola. Todos eles é um prazer. Nós vamos bater um grande bate-papo agora à noite, né, Thiago? Para passar alguma coisa que a gente aprendeu, tanto junto, eu e você, como os demais treinadores que a gente trabalhou junto ao longo dessa caminhada do futebol. Show, bacana. Como eu falei pela tarde com o professor Luciano Júnior, aqui a gente não tem pauta definida, né? A ideia é que a gente vai dialogando à medida que forem surgindo aí as perguntas, as interações e os conteúdos que a gente tem que são atuais, né, que a gente pode estar utilizando no momento atual. Então, apresenta um pouco aí, Armando, sua trajetória. Sei que você jogou futebol e depois você entrou na parte aí do futebol como diretor, mas apresenta pra gente um pouco da sua trajetória. Olha, Thiago, iniciei minha carreira no futebol aqui na cidade de Riachão, pelo Jacuipense, em 96, 97. Em 98 fui para Lagoas, comercial de Viçosa, já profissional. De lá eu recebi o convite para jogar no Rio.
Iniciei minha carreira também no Rio, lá no Séries. Joguei em alguns clubes no Rio. Passei pela divisão de base do Flamengo, Botafogo, 2000, 2001. Já em 2002 fui para São Paulo, passei pelo Santo André, pelo Ituano. Aí tive uma passagem também lá em Santa Catarina, pelo Veracruz de Bom Retiro, uma cidade do interior. Depois retornei para o Rio. E aí tive um incidente no Rio, que infelizmente fui obrigado a parar de jogar. Foi aí que a gente recebeu um convite do presidente do Bangu, através do nosso amigo Mazola, para ser supervisor das categorias de base do Bangu. Naquela época, o Bangu estava na segunda divisão do Campeonato Carioca ainda, em 2008. E aceitei o convite, ainda inexperiente, mas a gente tinha um pouco de experiência na vivência do dia a dia com os atletas. Né? A gente jogou bola e tal, e a gente foi uma nova versão da minha vida. Mas aí eu tive paciência, tive pessoas que me ajudaram muito, e ali eu aceitei o convite para ser supervisor do Bangu. O Bangu ainda na segunda divisão. E no mesmo ano, nós tivemos a oportunidade de o Bangu ser campeão, tanto da categoria de base, sub-20, como profissional. Aí ascendeu o Campeonato Carioca. Daí a gente começou a nossa carreira, e subimos para o profissional, aí fomos sendo coordenador de base, supervisor profissional, fizemos cursos de gestão, fizemos cursos de mexer no sistema, que foi uma mudança de 2010 para 2011, houve uma mudança. Naquela época, o contrato era datilografado, logo em seguida veio o sistema web, gestão, e aí teve que se adaptar à nova gestão. E daí a gente foi criando um certo conhecimento, certas amizades. E aí, o Bangu nos deu uma experiência muito larga no futebol, tanto dentro e fora de campo, porque as dificuldades encontradas naquela época no Bangu, como não tinha receita da TV Globo, na segunda divisão, a gente teve que se adaptar à falta de financeira, não tinha recurso. Então, aquilo foi um grande aprendizado para mim, me ajudou muito em outros clubes futuros. E aí, depois eu vim ascender o Flamengo de Guanambi, lá em Sergipe, o próprio Estácio, lá no Rio de Janeiro, né? O Jacuipense, em 2012, aqui na Bahia, Jacobina, agora ano passado, esse ano que diga. Então, isso foi dando uma certa experiência, a gente convivendo, procurando aprender com os amigos. Eu aprendi muito com os treinadores que eu contratei, aprendi muito com os jogadores que a gente contratou também, com pessoas que viveram no meio da gente. Então, tudo isso foi um aprendizado que a gente vai passar um pouco gradualmente agora com essa conversa com você. Muito legal. E seu início, Armando, como jogador, o que é que você percebe aí da época que você jogou para agora, especialmente na sua função, né? Você teve contato aí com muitos diretores, com muitos supervisores. O que é que você percebe que naquela época você já olhava assim e pensava assim, rapaz, eu acredito que isso aí dá uma oportunidade de trabalhar no futebol? Já tinha esse pensamento? Como é que foi esse desejo aí em trabalhar como diretor de futebol? Eu vou te falar duas coisas. Primeiro, eu queria deixar registrado um testemunho que sirva de para muitos jovens que estão iniciando a carreira e muitos que já estão iniciando, que estão na sua mudança de categoria de base para profissional. Eu tive muita oportunidade como atleta. Eu fui um cara bem agraciado por Cristo e pelos empresários que eu tive na época. Tive muitas oportunidades, joguei fora. Então, questão de noitada, de mulher. Então, eu queria deixar isso registrado para que os jovens que hoje iniciam essa carreira profissional não misturem. É o pior caminho que você tem. Porque em 2000, quando eu fui ao Flamengo, na época, Adriano, o imperador, era atrás esquerdo. Jogava Bruno Lazzaroni, Zago, tudo jogava no sub-20 do Flamengo. Então eu tive a oportunidade de sair do interior da Bahia e ir para o Flamengo, que hoje é uma marca mundialmente respeitada e admirada. Então ali era a oportunidade de eu ingressar na carreira e alavancar. Naquele momento eu não pensei nisso. Aí, moleque bobo do interior, me envolvi muito com noitada, com mulher, e aí passou, o Flamengo me dispensou, foi para o Botafogo, mais uma oportunidade, a mesma coisa, era o treinador de Aranha na época, um cara excelentíssimo. Tive a oportunidade de conhecer vários jogadores na época lá, então tudo isso foi jogando fora. Aí tive outra oportunidade em Santo André, em São Paulo, já no profissional, joguei fora por causa da noitada. E tudo vai passando, você vai aprendendo, vai apanhando. Tive a oportunidade de jogar no Ituano com vários atletas que hoje estrela aí. Joguei com o Maurício, joguei na Seleção Brasileira, joguei com o Richarlison. Na verdade, eu estava uma categoria acima de Richarlison, por causa da idade, mas a gente ficava no mesmo quarto. Ele era uma categoria abaixo, eu já estava uma categoria acima, estava no profissional.
Elzo, que jogou no Palmeiras, na Ponte Preta. Então, foram vários jogadores que realmente aproveitaram a oportunidade que eu joguei fora. Então, isso já serve de aprendizado para os atletas que tem hoje. Eu que trabalho com a categoria de base, que você já trabalhou também, a gente orienta que não faça de desperdício na sua carreira, porque a carreira de futebol é muito pouco. E aí, quando vim sofrer esse acidente, lá no Rio, eu não tinha noção. Eu não imaginava que trabalharia com futebol, porque não tinha estudo. Outra, numa capital do Rio de Janeiro que eu tinha pouco conhecimento, poucas amizades. Armando, eu não sei se você... Desculpa interromper, tá meio que picotando. Eu tô entendendo a fala, mas tá meio que picotando aí. Não sei se é o local que você tá, se tá próximo do roteador aí, ou se tá longe da janela. Pra você ajustar aí. Eu tô entendendo, mas tá meio que picotando um pouco a mensagem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eric. Tudo bem, meu amigo? Estamos aqui recebendo o diretor de futebol, Armando Filho. Tem grandes serviços aí no futebol. Ele está falando um pouco disso. Oi? Vá, melhorou. Estou te ouvindo. Não, vamos lá. Então, assim, quando eu sofri esse acidente de moto no Rio, eu não tinha noção do que faria na minha vida, porque é um cara que sem estudo, na capital carioca, com poucos conhecimentos na época ainda, né? Aí eu fiquei um pouco perdido. Aí foi que apareceu o Mazola na minha vida, né? Mazola é um cara que já tinha conhecimento antes com ele, através do Haroldo, que foi meu empresário, que me fez o convite para ser supervisor da categoria de base do Manolo. Isso aí, na verdade, eu aceitei porque sempre gostei de desafio, eu nunca fui de desafio, nunca tive medo disso. Mas foi muito complicado, entendeu? Muito complicado. Entendi, cara. Você começou como supervisor. O que é que você, naquela época, né? Quais eram as atribuições suas como supervisor e a diferença que você tem hoje, que você percebe, né? Para a função que você desempenha hoje como diretor? Olha, Thiago, de 2008, que foi quando eu assumi, há uma grande diferença. Mudou muito o futebol, mudou muito a tecnologia. Eu assumi o cargo, o desafio de ser supervisor da categoria de base. O supervisor fazia tudo, né? O supervisor faz tudo. Ele faz documentação, dá entrada em documentação na federação, vai em arbitral, faz a logística do dia a dia, de treinamento, de jogo, de tudo. Então, assim, naquela época era tudo mais difícil do que hoje. Hoje é tudo digital. Hoje você tem uma facilidade muito fácil para trabalhar com isso aí. E, na verdade, que hoje você tem um corpo de trabalho que te auxilia, que você já cresce, grande vantagem. Naquela época eu era supervisor de categoria de base, hoje eu me tornei um diretor profissional. Então, quando você está no diretor hoje, você tem um corpo de trabalho, quando está na equipe com estrutura. Por exemplo, o Flamengo na Beach tinha uma certa estrutura que nos ajudava, né? Mas, de certa forma, o corpo não tem de trabalho. Mas a gente acompanha, tem acompanhado as suas lives, de antemão eu quero te parabenizar, até pelas pessoas que se convidaram, pessoas de alto nível. São pessoas que trabalham em clube de estrutura, que têm os seus departamentos funcionando ativo, 12 meses durante o ano. Já na nossa questão é um pouco difícil. Eu vou relatar o último trabalho que eu tive em Jacobino. A dificuldade que a gente tem trabalhando num clube de pequeno porte, que é um clube que só tem planejamento para 3, 4 meses, que é para acompanhar, não tem calendário. Isso é muito complicado. Então, você, às vezes, ele não tem planejamento e você, como diretor, tem que se adaptar àquela falta de estrutura e à falta de organização para poder fazer acontecer. Então, isso tudo já é um choque de gestão e você acaba não realizando o trabalho da forma que você gostaria de realizar. Porque ser diretor de futebol ou então gerir um clube requer planejamento. E na maioria do clube hoje em dia, principalmente no Nordeste, a gente não tem planejamento por falta de recursos, por falta de patrocínio, por falta de dinheiro, por falta de apoio. Então isso é muito complicado. Teve uma pergunta do Eric aqui sobre o Flamengo de Guanambi. Ele colocou que gostaria de perguntar para o Armando sobre o projeto Flamengo de Guanambi. O porquê o clube não permaneceu na primeira divisão. E eu vou estender a pergunta, né? Essa pergunta acho que todo mundo quer. Todo mundo se faz, né? E por que o clube ainda não voltou a disputar? Se você ainda tem relação com o pessoal. Flamengo de Guanambi. Quando se fala em Flamengo de Guanambi, rapaz, eu chego emocionado. Porque foi um dos clubes, além do Bangu, claro, né? Que eu fiz um trabalho belíssimo.
A gente foi da ascensão ao descenso muito rápido. Subimos em 2015, sendo campeão em cima do Fluminense de Feira, em Feira de Santana. 2016, uma belíssima campanha. Só que aí vem aquela questão de uma cidade que envolve política. E futebol com política, às vezes, tem uma questão muito complicada. A gente preza muito e torce para que isso vai acontecer, que os clubes se tornem clube empresa, até para não depender da política. Quando envolve política, é um negócio complicado. 2015, 2016, foram 2 anos de gestões maravilhosos. Foi campeão, segundo na primeira divisão, fizemos uma belíssima campanha, sendo destaque na TV Globo, aqui na Bahia, batendo vitória lá dentro com uma máquina que foi Vitória tinha, com o Arthur, todo mundo. O Wagner Mancini como treinador. E aí, o Flamengo do Morumbi se tornou a princesa do Sudoeste, um time com carisma muito grande. Quando veio 2017, que mudou a gestão da prefeitura, já veio a dificuldade financeira. E aí gerou também uma entrelinhas entre a diretoria, já teve Thiago contra o Lucas, já teve um rompimento, e aí não foi viável a continuidade do diretor financeiro que a gente tinha, que era Thiago, que foi quem montou o clube junto com o Lucas e o pai dele, eram parceiros. Aí já gera um mal-estar. E aí já não teve apoio financeiro da prefeitura de Guanambi. Aí ficou só o Lucas. E com isso, a gente foi buscar um apoio na cidade vizinha, que era a Real de Santana, até para fazer a pré-temporada. E aí as dificuldades já vão surgindo, né? Você já está em outra cidade, você já não tem o mesmo alojamento que a gente tinha em Guanambi, que era uma estrutura muito maravilhosa de estadia, de alimentação, de comida. Aí já foi para dar uma cidade, para adaptar um lugar para fazer a pré-temporada. Tudo isso gerou um desconforto, tanto da diretoria, quanto do grupo, quanto da comissão. E tivemos alguns problemas com os jogadores, que vieram de fora e se adaptaram naquela falta de estrutura que a gente estava naquele momento. Isso acarretou em falta de concentração. Eu digo entre todos, da direção, eu coloco eu como principal fator aí, porque, na verdade, eu estava de frente com a comissão, com os jogadores, com a torcida, com a imprensa, era Armando Filho. Então, faltou um pouco de sabedoria, também da minha parte, saber conduzir essa falta de estrutura e essa dificuldade que a gente teve no ano 2017. E com isso, o grupo já estava um pouco rachado e a gente não tinha como contratar ou mudar elenco, porque é um campeonato curto, 3 meses, você contrata hoje e vai amanhã. Então, assim, a gente optou por manter o planejamento, tentando melhorar algumas coisas que estavam faltando. Mas com esse rompimento do prefeito, falta da apoio do prefeito, a diretoria rachada, e eu tendo que fazer essa parte também, né? No caso, eu acredito que em 2017 eu não fui só o diretor do clube. Eu fui diretor, eu fui buscador de recursos, fui articulador da política da prefeitura com o presidente, com o diretor financeiro. Eu fui articulador da torcida criticar comissão técnica, o jogador foi contratado. Eu fui articulador de mexer com o psicológico dos jogadores na primeira partida, que foi contra o Galícia, que era fato que a gente deveria ganhar, até para além que a gente contratou, empatou dentro de casa, ali já começou um burburinho, já começou a desandar ali, e aí a torcida veio contra, a cidade veio contra, a imprensa veio contra, tudo isso acarretou para os resultados não virem, aí perdemos o foco. Então, o descenso de Guanambi em 2017, eu coloco um pouco da culpa de mim, que fui gestor na época, né? Eu assumo esse descenso do Flamengo Guanambi. E a outra questão que ele perguntou, por que não voltou mais? Aí agora eu vou mais a fundo. O Flamengo Guanambi desceu, já não tinha mais aquela receita que é ilusória da federação, que é muito pouca, para um clube de primeira divisão, que é um planejamento de 4 meses. Você recebe aí uma receita de 100 mil, uma folha de 120. 4 meses dá 480. Você recebe 100 mil de patrocínio da federação, da TV Globo, né? Não paga nem o mês de salário. Isso fora alimentação, fora despesa de viagem, fora os custos que realmente o clube gera pro dia a dia, né? Então aí, 2017, caímos, 2018, quem vai bancar esse patrocínio, esse recurso? Que o Lucas, que é o presidente, já cansou de tanto gastar. O Guanambi já vinha há muitos anos tentando ascender a primeira divisão e não conseguia, sem bater na trave. Então já
já gerava esse desgaste, que achava que não tinha interesse de subir, que a federação não tinha interesse, porque a cidade é longe, Bahia e Vitória era contra, tal, esse negócio tudo que cidade pequena sempre acontece, apesar de lá ser cidade grande. Desculpa. Aí, em 2018, falta de recurso, o clube entrou. 2019, falta de recurso, o clube entrou. 2020, a mesma coisa. O prefeito não sinalizou apoio nenhum. E sem cidade rica, sem empresa, sem patrocínio, a empresa é privada e o clube não poder ajudar, o futebol fica inviável. Entendi. Mandar um abraço aí para o professor Fábio Carilli, que está aí na live conosco. Um abraço para o professor Paulo Salles, também está na live conosco. O professor Fernando Dourado está na live conosco. O professor Marcelo Veiga está na live conosco. Muitos treinadores aí conosco na live. Um abraço também para o pastor Márcio, também está na live aí acompanhando. O professor Luciano Júnior esteve conosco agora à tarde, também está aí acompanhando. Muito bacana. Dado pela presença de todos vocês, todos os outros, né, que estão aqui conosco. E aí você traz alguns pontos interessantes, Armando. No papo que eu tive com o Ricardo Drobis, que na sexta-feira, ele fala sobre projeto técnico. E essa situação de diretor ter a convicção e ter o pensamento em potencializar todas as áreas do clube. Não pensar só no jogo, não pensar só no que está envolvido diretamente com o jogo, que é comissão técnica e jogadores, mas pensar em todas as áreas do clube. E quando você faz um relato desse, a gente percebe que, de repente, essa falta de organização dos outros setores, e aí acumulando em uma pessoa só, que no caso era você, pode ter influenciado no resultado final, que foi a campanha do clube. Pode ter, porque o futebol ele é muito imprevisível. Obviamente que, geralmente, quando você faz tudo certo, tem um elenco bom, tem uma estrutura organizada, a possibilidade de conquistar ela é maior. Mas, ainda assim, tem a imprevisibilidade dentro do jogo e dos resultados. Mas a gente sabe que se você tem um clube organizado no contexto geral, com todas as áreas funcionando, a possibilidade de você ter êxito é maior. Então, esse relato seu aí reforça muito essa busca que nós temos, né, enquanto profissionais de futebol, em ter um clube organizado não só no campo, né, mas também no entorno, em tudo que envolve, porque o jogador percebe se a direção está rachada, o jogador percebe se a comissão está rachada, o jogador percebe se o clube está desorganizado. Um diretor dá uma informação, outro diretor dá outra informação, e eles cruzam essas informações. E aí você acaba gerando confiança se você tem um foco e todos estão falando a mesma língua, ou você acaba gerando desconfiança se as informações estão truncadas, cruzadas, as informações não batem. Então, essa colocação sua reforça muito essa busca, né, no sentido de ter esse projeto técnico bem alinhado. Você falou do Guanambi, e eu vou falar agora, eu vou te perguntar dos gerais, né? Como é que funciona o cargo de diretor, né? Hoje, inclusive o Ricardo Drubis, que ele trouxe futebol, o diretor de futebol no Brasil, ele é visto superficialmente, porque o pessoal imagina que ele é só contratador. Na verdade, o diretor ele não faz só contratar jogadores nem comissão técnica, ele tem uma função muito mais importante. Então, como é que é essa função sua nesses outros clubes que você participa? Como é que é o dia a dia do diretor de futebol? Thiago, aproveitando o ensejo, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Ivan Carneiro, um grande amigo que tem a chance de estar nos acompanhando. Manda um abraço para o Duzinho também, né, que está conosco. Edinaldo Oliveira. Isso. Nosso amigo Duzinho também está aí. Fernando Dourado, rapaz, esse cara é maravilhoso, velho. Tive o prazer de trabalhar com ele. Maravilhoso. Vamos lá. O que é que acontece? Se fala muito que treinador, diretor só contrata. Engano. Ele engana aí. E, na verdade, o diretor não contrata. Ele só intermedia. Quem contrata é o treinador. Com aval do presidente e do diretor. O que é que o diretor faz hoje? Vamos lá. No meu caso específico, nos clubes que eu passei, fazia tudo. Os departamentos técnicos dos clubes que eu trabalhei não funcionavam.
Então, a parte de documentação, eu que fazia. Todos eles que eu te falei aí. Bangu eu fazia, Estácio eu fazia, Flamengo na B eu fazia, o Jacuipense, quando comecei em 2010, eu fazia também, Estanciano, Jacobina, todos esses, quem fazia a documentação era eu. Mas o que faz um diretor de futebol em um clube pequeno? Ele faz tudo. Ele faz tudo, pouco reconhecido e muito criticado. Diretor, hoje, clube pequeno, ele tem que correr atrás de patrocínio. Vou dar exemplo do Estanciano agora. Eu estava em porta, batendo as empresas, atrás de patrocínio, porque o clube não tem uma receita. Até conta do clube é negativo. Eu tenho um defeito à qualidade, sou muito direto, não tenho que esconder nada. Você perguntou, eu vou responder. Então, assim, um clube sem certidão negativa, não tem. Difícil ele conseguir recurso através de incentivo fiscal, porque não tem certidão negativa. Aí você vai bater na empresa, ela vai olhar assim, rapaz, é um clube de segunda divisão, eu vou ter retorno, qual retorno vou ter de mídia? Nenhum. Aí você tem que convencer a empresa de que forma ela tem um recurso de propaganda de mídia. Você vai na prefeitura, o primeiro impasse que você recebe na prefeitura é que o Ministério Público proibiu e que não tem certidão, não tem legalidade na parceria. Já toma uma pancada aí. Isso o diretor que vai, o presidente que vai. Quem quer botar a cara? A pedir ninguém quer. As pessoas querem, na verdade, aparecer. Mas na hora de pedir mesmo, bater em porta, não vai. Então o diretor faz tudo hoje. Aí o diretor contrata a comissão técnica e faz junto com ele o planejamento e acompanha todo o seu trabalho para ele estar sendo de forma correta. Por isso que o diretor de futebol hoje, eu acredito, Thiago, que além dele ter conhecimento técnico, ele tem que ter conhecimento de trabalho. Eu sou defensor de um diretor de futebol ser ex-atleta. Sou defensor dessa área. Porque o cara conviveu, sabe o que um atleta passou, sabe o que o treinador passa, sua comissão também passa. Então ele vai ter facilidade em resolver as dificuldades que vai aparecer o dia a dia que vai aparecer. Independente de ser um clube de primeira divisão da Série A ou um clube de segunda divisão de Sergipe. Futebol é um pouco apagado. Então, assim, um diretor, ele tem que ter conhecimento de causa. Tanto de campo, tanto técnico, tanto físico e de gestão. Eu assisti uma live outro dia aí, que onde me ensinou muito. Me ensinou muito. É o Gimenez. Você acompanha também. Rapaz, ele é um cara admirável, inteligentíssimo. Muito inteligente. Então, eu aprendi. Até comentei com você, quando estava em instância, eu aprendi muito com ele. É um cara muito inteligente. Então, essa questão, o diretor não tem que aparecer muito. O gestor não tem que aparecer muito. Tem que fazer acontecer. Quem vai em empresa aparecer muito é o presidente. O treinador tem que participar da entrevista. Então, eu em Guanambi, quem aparecia muito era eu. Então, a tendência de tomar pancada sou eu. O presidente fica isento de pancada. Os outros diretores ficam isentos de pancada. Então, eu fui muito alvejado em 2017. Fui muito alvejado porque eu fazia tudo. E se eu não tomar frente, não faço, ninguém fazia. Não faria. Então, assim, a função hoje do diretor em clube pequeno ela é muito complicada. Ele está vulnerável a tudo. Entendeu? Ele recebe a pancada. Porque ele toma a iniciativa de contratar comissão técnica, ele toma a iniciativa de contratar jogador, ele toma a iniciativa de buscar patrocínio. Aí, contrata um treinador. Olha como as coisas no futebol de pequeno porte funcionam. Vamos de imediato, o time disputa, não tem dinheiro, não vai. De última hora, o presidente resolve disputar o campeonato baiano. Contrata o treinador, contrata. Vamos buscar o perfil desse treinador. Ah, não dá tempo, vou contratar fulano que fez uma bela competição ano passado. Mas quando você contrata um treinador que fez uma bela competição ano passado em outro clube, ele não certifica que você vai fazer uma boa competição agora. Ele não tem garantia disso. Ele foi vitorioso no ano passado em outro clube, isso não te garante que ele vai fazer o mesmo trabalho no seu clube. Tudo depende do planejamento, das contratações que você vai ter e da estrutura que você vai oferecer. Aí o que acontece? Aquele treinador que foi bem naquele outro clube ano passado, no seu clube que você contratou achando que ia repetir, um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, péssima campanha. O que acontece? Você tem que demitir de todo jeito e buscar treinador no mercado no meio da competição. O que você faz? Ou você vai ter que buscar de algum clube, que também está pendengando, ou
buscar em outro estado. Tudo isso cabe ao diretor. Então, a pancada maior cabe no diretor. Quando ganha, ótimo. Mas quando perde, a pancada toda cabe no diretor. Então, eu acho que essa cultura deveria mudar. Isso na nossa realidade, no nosso futebol. As competições que a gente disputa, o que a gente passou. Agora, Série A, totalmente diferente. Você vai trabalhar hoje já é outra realidade, fora do Bangu. Eu tenho uma amizade imensa com o presidente, a gente troca ideia todo dia. O Bangu hoje é a realidade. O Bangu hoje tem todos os seus departamentos funcionando. Todos os seus departamentos funcionando. Tanto da categoria de base quanto profissional. O Bangu hoje tem um treinador e 2 auxiliares. Tem um preparador físico e 2 auxiliares. Tem um preparador de goleiro e 2 auxiliares. Então, isso aí, um treinador, um diretor trabalhar numa estrutura dessa, ele só vai determinar, gerenciar o que tem que ser feito no dia a dia. É muito fácil. Tem um capacitador de recursos, tem um financeiro que funciona, tem o cara do marketing que funciona, porque eu, às vezes, quando eu trabalhei, eu fazia até o marketing, que não tinha como pagar o marketing. E aí você acaba acarretando uma pancada de assunto e você não consegue resolver o problema do futebol do dia a dia. Porque você não pode acompanhar o coletivo, você não pode acompanhar o treinamento do seu treinador, o trabalho do seu preparador físico, o trabalho do seu treinador de goleiro, porque você está acarretado com uma responsabilidade muito grande e não consegue assimilar tudo, porque você não tem capacidade. Ser humano nenhum tem capacidade de acumular funções dessa maneira. E ser supervisor, diretor, gestor, buscador de recursos, diretor de marketing, diretor financeiro, não tem como acumular tudo isso aí. Então, assim, acaba você fazendo tudo e não conseguindo êxito no trabalho, porque cai na falta de estrutura. Eu entendo que essa melhoria, essa evolução dos clubes, independente do nível, sabe? Eu entendo que passa pela profissionalização dos processos. Mesmo em um clube, e eu gosto dessa colocação, o clube com uma estrutura menor, ou então um clube alternativo, porque pequeno, eu não vejo pequeno, né? Tem clubes aí que tem histórias centenárias, belíssimas, tem clubes também recém-formados que têm histórias belíssimas. Então, assim, eu não vejo como um clube pequeno, eu vejo um clube com uma estrutura menor. E aí essa estrutura ela pode crescer. Mas para essa estrutura crescer, nessa estrutura menor que nós temos, é necessário que esteja tudo muito profissionalizado. Futebol, eu estou falando porque eu sempre gostei de entender do clube, os processos do clube. Todos os clubes que eu trabalhei, eu procurava, para além da minha função, entender. Porque eu sei que essa relação, esse ambiente, ele tem que convergir para o resultado. Se a gente está alinhado com os outros setores, a gente, que eu digo, o pessoal de comissão técnica, está alinhado com os outros setores, não é que eu tenha que interferir de maneira direta no trabalho do assessor ou interferir de maneira direta no trabalho do RH, não é isso. É entender que as atribuições deles ali irão influenciar de maneira significativa no resultado meu dentro do campo. Então, assim, por mais que a estrutura seja menor, mas o pensamento de organização, de profissionalismo, de saber o que está fazendo, ele tem que ser alto. Porque só assim, e eu sempre conversei com os meus amigos, Armando, e comentava o seguinte: eu tenho 2 formas. A primeira é fazer um trabalho de excelência e ser cooptado, ter uma oportunidade no clube maior, no clube grande, ou fazer um trabalho de excelência e esse clube que eu estou, de alguma maneira, crescer. Porque a gente pode fazer esses processos evoluírem. A gente tem a possibilidade de, no ambiente que nós estamos, transformar projetos, transformar pessoas, transformar estrutura. E isso acaba sendo o nosso legado. Então, eu acredito que a gente sabe que a realidade é diferente da Série A, B, C e D, nível de recurso, exposição, pagamento, enfim. É diferente. Eu não estou querendo fechar os olhos para isso. O que eu estou querendo aqui colocar, e eu sei que você concorda comigo, a gente tem que ter uma estrutura profissional. A gente tem que ter uma estrutura organizada. Por mais que a gente saiba que existe sim essa questão da dimensão política e administrativa influenciando no futebol, mas a gente tem que ter
o entendimento de que essa estrutura ela tem que ser organizada e profissional. Nós temos grandes clubes, eu digo nível de mundo, que ainda tem estrutura política, são clubes estatutários, e tem clubes avançando muito como clubes empresa. Hoje existe uma dinâmica no sentido de estimular que o clube ele seja um clube empresa para que ele possa ter uma sobrevida, não, que ele possa ter uma evolução ainda maior dentro do contexto do jogo, sabe? Mas o meu pensamento aqui, eu sei que você concorda comigo, é a gente tem uma estrutura profissional, a gente tem uma estrutura organizada para que todos os processos e os processos bem estabelecidos eles sejam desenvolvidos e assim ter resultado dentro do campo. E aí, pensando em resultado dentro do campo, qual perfil hoje você, como diretor de futebol, você tem visto dos treinadores que você contrata junto com a diretoria? O que é que vocês têm buscado? Qual o pensamento hoje do diretor de futebol? Thiago, primeiramente, mandar um abraço para o meu amigo Clepson Beleza, foi treinador do Jacuipense, tenho que trabalhar com ele, excelente profissional. Um cara inteligentíssimo, estudioso, admirável como ser humano. E você vê que está no mercado, é aquela questão que pode ter reconhecimento. Um grande profissional está fora do mercado, poderia estar aí junto com a gente trabalhando. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Pablo também, para Clebson, Fernando Dourado. Segue aí. Isso. Aí vamos lá. Ô, Thiago, o que está faltando hoje? Você falou que a gente precisa muito profissionalismo. O que falta, Thiago? Você é bem curto e grosso com você. Você sabe que eu sou direto, não sou de ficar entre linhas. O que falta, Thiago, é presidente de caráter que não tem nos clubes. Os caras não têm capacidade de ser presidente do clube. E querem a todo custo, ou status ou poder. Porque quando o cara é um cara profissional, ele quer uma equipe abaixo dele que seja profissional. Diretor, comissão técnica de qualidade. Mas o que acontece? Os caras querem fazer, sabe o quê? Querem pagar R$1.000 ao treinador, quer pagar R$1.000 ao treinador físico. O cara estuda a vida toda, paga a faculdade, você pagou pagar R$1.000, você vai para Então, tudo isso aí são falta de pessoas capacitadas que não valorizam o profissional que você é, ou que alguém que seja. Entendeu? O que é que tem que acontecer? Tem que ter pessoas na diretoria, na presidência, que são capazes de enxergar o profissionalismo como profissionalismo e não como moeda de troca. Porque se você contrata pessoas de alto nível profissionais, esse profissional vai te dar o rendimento que você precisa, tanto resultado dentro de campo como fora de campo. Então, o que acontece hoje? São pessoas no futebol, paraquedas, e que não são profissionais. E por não ser profissionais, não entendem que seu corpo humano de trabalho tem que ser profissional. O que acontece no nosso Nordeste aqui? Vou falar para nós aqui, porque a gente conhece mais essa parte de cá. O que acontece? A maioria dos nossos presidentes, eles não são capacitados. E aí eu vou elogiar um presidente do clube aqui na Bahia, que eu tenho uma admiração a respeito, que tem evoluído cada vez mais, que é a Derlane Amorim do Conquista. Você não vê notícia ruim da administração desse rapaz no Conquista. É um cara admirado por todos, altamente profissional, procura se capacitar, tem feito curso na CBF, e é um cara que prega o profissionalismo. Dessa forma, o clube dele anda. Agora, não basta, Thiago, você ter o dinheiro e não ter a gestão. O dinheiro e a gestão tem que andar junto. E você não ter o dinheiro e não ter a gestão, pior ainda. Então, essas pessoas que têm que estar acima, que é o presidente, são os diretores chamados, presidentes da cúpula, eles têm que procurar entender, Thiago, e não ficar 8 meses, 9 meses dentro de casa no seu trabalho, sem ver, sem ocupar o futebol, e esperar a vinda a pré-temporada, 30 dias, para fazer futebol. Futebol, Thiago, tem que ser 12 meses por ano. O profissional não tem calendário? Bora disputar as categorias de base, sub-20, sub-17, sub-15, feminino. Esse clube tem que ter evidência, até para ele poder dar retorno de mim da empresa que vai patrocinar ele. Que aí, a sua empresa, no caso, vai querer sua marca vinculada porque o clube está ativo. Independente de ser profissional, sub-20, 17, mas está ativo. De certa forma, alguém está vendo aquela camisa, aquela propaganda. E as pessoas têm que ser altamente profissional. Tem que funcionar dessa forma. Enquanto, Thiago, esse presidente de clube, eu também acho que as federações também faltam um pouco de apoio nisso. Que eu acho que as federações locais deveriam dar curso para esses presidentes. Exigir que eles fizessem esse curso. Não exige que você tenha o crédito. Não é obrigatório você ter o crédito. Tanto o comprador do físico como o treinador.
Por que não existe que os presidentes sejam capacitados para fazer um curso? Porque é muito fácil, Thiago, você ser presidente sem ter conhecimento nenhum e mandar de forma desordenada. Porque aí, quando a bomba estoura, ninguém quer ter culpa. Aí ninguém vai para frente do rádio, da televisão, falar que foi o diretor, falar que foi o treinador que não prestava. Que nem a gente vê, todo dia acontecer. Tipo, o treinador que é ruim. Mas qual foi a estrutura que ele deu ao treinador? Preparador físico, meu time não está correndo. Mas qual foi a estrutura que ele deu para aquele preparador físico fazer? Que ninguém faz milagre, Thiago. Ninguém faz milagre, não. Ó, o trabalho edifica o homem. O trabalho, honra. Então você tem que trabalhar. E para você trabalhar, você tem que ter estrutura para isso. O mínimo que um clube tem que dar hoje é a estrutura. Entendeu? Verdade, mano. Manda um abraço. É isso aí. Boa, manda um abraço aí para Vicente Grilo, para Christian, para Ledes. Manda turma boa tá com a gente aí, cara. Tá passando pela live. A Amadeu, que entrou agora, faz um trabalho belíssimo. Teve a colocação aqui do Eric. Ótimos argumentos entre Thiago e Armando, faz mostrar a realidade do futebol de clubes de menores esportes. A ideia é justamente essa, né? Quando você me convidou, eu falei com você, Thiago. Eu admiro os gestores, diretores que falam a língua da faculdade, tá? Eu admiro muito, acho bonito, tenho aprendido muito nessas áreas que você tem feito aí, que eles têm feito, mas a nossa realidade é totalmente diferente da vida deles. É verdade. A ideia é justamente essa, cara, é trazer diferentes contextos, né? Porque nós temos, apesar do futebol ser a modalidade base, nós temos muitos contextos diferentes. Imagina você que muitas realidades diferentes. A realidade do Rafael Barreto, que está lá no Goiás, esteve com a gente aqui, é uma. A realidade do Ricardo Drubitz, que lá no Cruzeiro, é outra. A realidade do Armando Filho, que estava agora no Estanciano, é outra. Mas eu acredito que são realidades que nós temos que buscar essa evolução, né? Nós temos que fazer com que essa realidade ela mude. Porque só dessa maneira que a gente vai ter um trabalho reconhecido, né, Armando? Você concorda comigo? Que, assim, a gente sabe que é difícil, mas se a gente conseguir fazer as coisas corretamente, não tenho dúvida que alguém está vendo o seu trabalho. E outra coisa, você com esse pensamento de querer evoluir esses espaços, eu acho muito bacana. Teve uma pergunta do Flávio, ele perguntando sobre essa questão do retorno. Nós tivemos o retorno da Bundesliga, nós tivemos o campeonato da Coreia do Sul, que retornou semana passada, nós tivemos a definição aí salvo engano, Portugal, 4 de junho para retomar. Itália também está programado para retomar. Costa Rica. Holanda não, a França também não. E aqui na América teve até uma mensagem do nosso amigo, né, professor Fernando, lá no nosso grupo, falando do retorno da Costa Rica. Eu digo agora para você, da Costa Rica, justamente. E você, o que você tem nos seus diálogos aqui? Como é que você tem visto isso aí? Tem previsão? A gente recebeu aqui em feira agora um comunicado de que o comércio foi fechado novamente a partir do dia 21 e volta dia 1º. As aulas estão suspensas até o dia 2 de junho. Como é que você tem visto aí essa questão do retorno do futebol, primeira e segunda divisão, aqui no Brasil? Thiago, eu vou ser bem direto também. Você perguntou, vou ser bem sincero. Eu não vejo o retorno do futebol tão fácil, tão rápido assim no Brasil, porque nós, brasileiros, somos muito desorganizados, diferente do país do primeiro mundo. Eles lá, a cultura é diferente, a educação é diferente. Hoje a gente vai viver um momento de pandemia assustadora, mas as pessoas estão na rua. As pessoas estão recebendo o auxílio presencial e estão indo fazer churrasco. Então isso tudo aí vai vir uma conta daqui a pouco. Porque ela vai se arrastar. E como é que essas pessoas vão voltar à vida normal? Vão para o estádio de futebol. 30 mil pessoas, 40 mil pessoas no estádio de futebol. Com essa pandemia ainda em evidência. Porque eu não acredito que ela tenha um pico agora, como alguns falam. A cura também não vem agora. Você arriscaria para um estádio de futebol agora, para sua família? Não, eu acredito em um protocolo gradual, né? Sem público, testando todo mundo. Mas vamos lá, Thiago. Sem público. Quem vai pagar esses contas? Essa é a nossa Aí realidade.
É isso aí, cara. Assim, a gente está aprendendo a lidar com essa pandemia, mas eu vejo o protocolo gradual começando primeiro com o profissional, lógico. A gente não cancelar as competições de base, eu acho que não é cancelar totalmente, mas começa com o profissional, vem com o sub-20, que o sub-20 já está ali próximo ao profissional, de repente, e tem muito atleta aí do último ano de sub-20, que é um outro problema, né, que os clubes vão ter que dialogar para saber se vão estender o ano que vem para poder os jogadores do último ano de juniores poderem jogar os campeonatos, ou se realmente não vai ter mais essa possibilidade, porque é um ano perdido de formação para todos, né? E para esse jogador de sub-20 poderia ser a oportunidade dele estar ascendendo ao profissional. Então, de repente, volta primeiro com o profissional, depois vem com o sub-20, e aí depois você vai restabelecendo gradualmente as outras categorias, e o público da mesma maneira. Sem público, acredito que zero público, e garantindo todos os processos. Como você falou, é algo cultural, né? Tem um livro que é Sociologia do Futebol, e fala muito sobre isso. O futebol, ele reflete nada mais do que a nossa sociedade. Então, se Thiago, a gente tem muitos problemas enquanto sociedade, com certeza a gente visualiza isso no futebol também. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Eu penso com você, tem que ter cuidado, mas que existe a possibilidade de retorno, eu acho que existe. quem mais quer que o futebol retorne sou eu, porque eu defendo o futebol para trabalhar. Aí vamos lá. Mas uma preocupação agora como gestor, diretor, está no mesmo. Vamos lá. São várias vertentes. Vamos falar da questão financeira. O futebol volta. Automaticamente o salário tem que ser pago integralmente, que agora não está sendo. Em alguns clubes está tendo acordo, pagar 50%, 30%. Você voltou a trabalhar, tem que pagar integralmente. Portões fechados. Qual é a receita que esse clube vai ter? O país quebrado. Quais empresas que vão manter contrato com o profissional de patrocínio? Você vai ter que colocar, vamos lá, 30 jogadores no hotel, na casa, de forma for, vai ter que ser alojado esses atletas. Vai ter que ter concentração. No dia a dia, esses atletas vão ter que sair para algum lugar, vão ter que sair, vai ter que retornar. Quais cuidados a gente tem? Quem é que vai manter esses padrões que a OMS quer e que os órgãos de saúde competentes querem que a gente mantenha? Você acha que realmente a gente está preparado para isso? Eu vejo assim, que nós temos realidades diferentes. De repente, o clube com condição melhor, né, com estrutura maior, ele inclusive pode se reinventar. Eu entendo da maneira que você fala, porque eu já vivenciei esses lados também, e ainda vivencio, né? Eu trabalhei em diferentes estruturas. Mas é uma maneira também, Amanda, agora de se reinventar, cara. Eu penso nisso. Se a gente... Eu estou vendo muitos clubes aí trabalhando com lives. Eu estou vendo muitos clubes aí fazendo transmissão por outras plataformas. Eu entendo que existe essa dificuldade das empresas em patrocinar, mas perceba, nós fomos o segundo polo consumidor da K-League. A Coreia do Sul transmitiu o campeonato pelo YouTube, Twitter. A gente só ficou atrás da Turquia. Então o brasileiro, ele quer. O brasileiro, ele vai querer, ele quer o retorno do futebol, né? Nem que seja para acompanhar a distância no primeiro momento. Então, de repente, a possibilidade dos clubes desenvolverem um departamento de marketing, como a gente comentou no início, ter uma possibilidade de utilizar as redes sociais de uma maneira mais profissional, utilizar as redes sociais para interagir ainda mais com os torcedores, criar sorteios dentro das redes sociais para que mais pessoas possam estar seguindo suas redes sociais, enfim. Não estou dizendo que é fácil, eu concordo contigo que não é fácil, mas eu entendo que a gente também tem que buscar as alternativas. E por exemplo, se a alternativa for transmissão do jogo via plataforma, via YouTube, via Instagram, o que seja de rede social, então que libere, que os mecanismos sejam mais flexíveis, né? Porque eu sei que também tem essa questão de direito, de contrato, né? Tem empresas fechadas. Imagine você que eu vou trazer um outro esporte agora, o MMA vendeu com o anúncio do retorno das lutas, não tinha ninguém lá, mas vendeu 800 mil pacotes de pay-per-view. Imagina você, o retorno do MMA vendeu 800 mil pacotes de pay-per-view. Se a gente retornar tomando todos os cuidados,
Eu acredito que é uma possibilidade dos clubes se reinventarem. Aí você vai dizer, pô, Thiago, mas no clube que eu estava X, eu não vou citar nome de clube, mas no clube que eu estava X, normalmente tinha material para a gente treinar. Por isso que eu falei, tem que ser profissional. Por isso que eu falei, tem que ter uma estrutura profissional e tem que ter pessoas com pensamento de evolução e aproveitar essa situação para desenvolver outros aspectos dentro do clube. Thiago, vamos lá, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. O diálogo é bom por isso. A gente vai trazendo aqui ideias, eu tenho certeza que a gente tem pensamentos muito próximos, mas a ideia da live é essa, a gente dialogar mesmo. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Mazola, citei o nome dele antes aí, que foi um dos mentores, e eu estou ingressando como supervisor do Bangu, foi o convite dele, mandar um abraço para ele, está nos acompanhando. Aí eu vou fazer uma pergunta, futebol não é um objeto de inclusão social também? Sim. Pronto. Aí vamos lá. Retorno do futebol. Geralmente, quem vai ter estrutura é a divisão, Série A. A gente vai excluir isso que não tem estrutura? Cortou um pouco. A gente vai concordar com o retorno do futebol. Certo. Praticamente os clubes que têm uma estrutura de atender às necessidades dos órgãos de saúde são os clubes da primeira divisão da Série A. Então, nesse caso, a gente vai excluir os outros clubes. Não, eu acredito que os órgãos... Olha, vou repetir de novo. A gente torce para o retorno do futebol imediato. A gente sabe da nossa realidade. Então, praticamente, os clubes de Série A brasileiros terão como atender os pedidos dos órgãos responsáveis pela saúde, correto? Setor de cuidado. Aí retorna a Série A. E os outros clubes de segunda divisão, de estado, isso, aquilo, vai fazer o quê? Serão expulsos da competição? Só volta eles e os demais não? Não, acredito que as Série A, B, C, D tem a condição de retornar. Tem um aporte aí da CBF, condição de retornar não agora, né, pessoal? Eu estou dizendo assim, condição de retornar após estabelecer os protocolos. Os protocolos. Aqui, por exemplo, estava, inclusive o presidente do Bairro de Feira, o professor Jodilton, ele está como representante dos clubes da Série D, lá na CBF, e está estabelecendo um protocolo. Vamos testar, porque assim, eu não vou entrar na discussão do Covid politicamente, né? Mas a gente precisa testar. A gente precisa saber quem tem e quem não tem. A gente precisa saber quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas não estão infectadas. E aí, pensando no futebol, a gente precisa assim, vamos testar todos. Tá, testou todos. Aí já identificou que esse grupo pode voltar. Obviamente que respeitando as orientações, mas esse clube pode voltar. Você começa a estabelecer um período de preparação. Imagina você que a Bundesliga voltou e nós tivemos 8 lesões, salvo engano, 8. Eu vou conversar até isso com o Heverson. O Heverson vai estar conosco, o Heverson Pimentel, que é preparador físico do Red Bull. E a gente vai dialogar sobre isso também. Então imagina você, o tempo foi curto de preparação, e obviamente que não foi a preparação que eles gostariam que acontecesse, né? Mas o tempo foi curto de preparação e teve muita lesão. Mas se você estabelece, Armando, de forma gradual, testando todo mundo, garantindo que o clube de Duzinho, que está conosco na live, o treinador de o Real Noroeste, não parou de treinar. Sabe por que não parou de treinar? Obviamente, ele é lá em Águia Branca, o Real Noroeste, então fica longe de tudo. É um clube no meio da estrada. Inclusive, mandar um abraço para Flávio, para todo o pessoal lá do Real Noroeste. Flávio é o presidente. É um clube no meio da estrada e eles não tiveram contato com ninguém. Então, todos que estão lá no clube são pessoas que não saíram, não tiveram contato com ninguém, não tem ninguém com um caso de Covid e eles estão treinando. Inclusive, eles foram chamados pelo Ministério Público para prestar esclarecimento e aí testou todo mundo, viu que podia realizar os treinamentos. Se a gente conseguir, como você falou, estabelecer uma estrutura de testagem, porque isso aí não vai ser só dos clubes. Isso aí vai ser parceria CBF, no caso daqui, FBF, Ministério da Saúde, Prefeitura, Governo do Estado.
Eu sei que o governo do estado e a prefeitura, pensando na parte política do processo, tem outras frentes para se preocupar também. Mas a gente sabe que o futebol emprega muito. E aí a possibilidade de retorno de forma gradual e com os cuidados necessários, ele pode acontecer. Eu não sei se vai acontecer em junho, eu não sei se vai acontecer em julho o retorno para começar a preparar para retomar o campeonato em agosto, mas eu vejo com possibilidade sim de retorno. Eu não acho que o ano está perdido, não. Pronto, mas aí que eu tô te falando, a gente está se referindo a clube de estrutura, Série A brasileiro. Aí vamos lá, você acha que os clubes pequenos, Série D mesmo, vamos falar de Série D, esses clubes pequenos, tem como atender essas normas da OMS, dos órgãos competentes de saúde? Você tem como atender? Você acha que tem como atender, Thiago? Buscar parceria, mano. Aí é buscar parceria. E os que não tiverem, aí vai abrir espaço para os que podem. Eu vejo dessa maneira, cara, assim, porque se a gente se apegar só ao problema, eu entendo o que você fala, eu sei o que você está falando. Tem clube, por exemplo, São Caetano disse que não ia disputar, mesmo com o aporte que a CBF deu, que foi 2 parcelas de 120 mil. Mas depois revogou a decisão e vai participar. Então, assim, é organizar, cara, elenco mais enxuto, pensar numa estrutura diferente, mas a gente vai ter que quebrar a cabeça. E a ideia é essa mesmo que a gente está fazendo aqui. Eles vão ter que dialogar. Mano, o tempo voou, como diz aqui na Bahia, né? Passou muito rápido, cara. Nós temos aí mais 2 minutos. Teve uma colocação do Eric falando sobre intermunicipal. Eu acho que a gente pode sim utilizar um pouco melhor o intermunicipal para abastecer as equipes profissionais aqui da Bahia. E a Escola de Futebol Bangu colocou assim: os campeonatos regionais irão servir de pré-temporada para o início dos campeonatos A, B, C, D brasileiros. Isso foi pronunciado pelo Feldman da CBF. Então, provavelmente deve retomar, né, de acordo com ele aí, deve retomar os estaduais para servir de preparação para o Campeonato Brasileiro. Armando, meu velho, suas considerações finais. Te agradeço profundamente por ter aceitado esse desafio aqui. Te confesso que para mim tem sido um aprendizado. Eu não sou repórter e para mim é um aprendizado constante estar aqui dialogando com todos vocês, cara. Eu tenho aprendido bastante. Te agradeço muito. Você sabe que eu tenho carinho, respeito, admiração por você, pelo seu trabalho. Te desejo muito sucesso na tua caminhada aí. Agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui. Passa a bola para você, para que você possa fazer suas considerações finais. Quero também agradecer a todos que participaram aí, a perguntas que a gente fez, muito bom. E agradecer a você, Thiago, por esse convite. Você é um cara excepcional, tive o prazer de conhecer e trabalhar em 2017. Aprendi muito com você, tenho aprendido com você, tenho um cara de personalidade diferenciada, um pai de família, um homem, um amigo, um profissional. 10 segundos. Um abraço, fica com Deus. Abraço aí, tá falando. Me liga aí. Tchau. Valeu, pessoal. Até amanhã, às 16 horas. Encontro vocês aqui. Mais um encontro sensacional.